Bom, então, né, a próxima palavra que nós vamos encontrar, que está ligada a uma outra, é a palavra frutificai, ou seja, a bênção de Deus passa também por frutificar. O que é frutificar? Ora, é dar frutos, é produzir de acordo com a capacidade dada, com a capacidade que foi recebida. Então, frutificar quer dizer produzir de acordo com a capacidade dada, com a capacidade recebida. Então veja, né, que é dar frutos. Veja então aqui, né, nós vamos entender onde Deus falou, onde Deus usou essa bênção, essa ordem, né, para as criações. Então no versículo 11 aqui, né, de Gênesis 1:11 diz assim: disse Deus, olha o disse Deus aí, produza. Lembra que nós estudamos, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto conforme a sua espécie. Então árvores que têm o poder de dar frutos, árvores que têm o poder de produzir conforme a capacidade dada. Então Deus está falando aí, eu coloco na árvore, veja, a árvore não se esforça para produzir, ela recebeu isso. Foi dado, Deus disse, e quando Deus disse, ela recebeu a capacitação de dar fruto conforme a sua espécie. Veja então, aí o versículo 12 fala que a terra obedeceu, nós falamos isso, né, da obediência imediata, e assim foi, né, esse assim foi que nós estudamos também. A terra produziu, veja, erva que dava semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, a terra obedeceu. Deus mandou a terra produzir a árvore frutífera, e a terra produziu a árvore frutífera, e as árvores então têm o poder de dar fruto, porque Deus disse para a terra lhe dar condições para dar fruto, cuja semente esteja nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então veja que as árvores não se esforçam para frutificar, porque frutificar é um poder que Deus deu na recriação, quando as fez. Então veja, né, é a primeira e a segunda. A terceira aqui no versículo 22, Deus os abençoou. Veja que bênção é agregar benefícios, é capacitar, é dar dádivas, é completar, é dar plenitude. Bênção tem muito a ver com frutificar, porque frutificar é produzir de acordo com a capacidade. Você produz. Quando nós temos a bênção, a produção, a fruto, a vida, dê vida. Então no versículo 22, Deus está falando: frutificai, multiplicai, enchi as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Então veja, Deus estava falando aqui aos peixes para frutificar, e as aves para frutificar, para dar frutos, para trabalhar. O que Deus está dizendo aqui é de trabalho, porque veja que cada criação de Deus, os pássaros, os peixes, eles possuem funções para manter-se, né, o seu ambiente. Não é apenas produzir no sentido de procriação, eles possuem outras funções, e essas outras funções, elas são frutos, elas são os trabalhos que Deus designou para eles darem frutos. Por isso que sempre há, né, um meio ambiente, há uma organização muito grande, há uma organização de leis que regem, e essas leis que regem o meio ambiente, essas criações que receberam a bênção, elas trabalham por meio dessas leis. Pássaros que levam alguma coisa para outro lugar. Nós vemos isso quando nós estudamos ali a biologia. Então veja que está falando aqui também no versículo 28. Deus os abençoou e disse, Deus está falando com o homem, olha que a bênção de Deus, e disse, a bênção sempre passa pelo disse,
palavras são abençoadoras. Deus já começou assim, falando, criando e abençoando por meio de palavras. Veja, por meio de palavras. Então Deus estava agregando capacitação ao homem de frutificar. Veja, né, que a bênção é a pronúncia que agrega benefícios, que traz plenitude, que completa, que capacita. São dádivas. Deus estava dando ao homem capacidade, dádivas, estava completando, estava dando plenitude, estava dando benefícios para que ele multiplicasse e para que ele frutificasse, ou seja, para que ele desse frutos, para que ele viesse a produzir de acordo com a capacidade que ele recebeu. Ou seja, o que Deus estava dizendo era o seguinte: vocês vão fazer obras, vocês vão trabalhar, vocês vão criar, vocês vão produzir, vocês não vão ficar só sentados debaixo de uma árvore comendo alguma fruta. Não, eu dou poder para vocês criar, inventar. Veja, pintura, pessoas que sabem pintar, pessoas que sabem mexer com os instrumentos, tantas capacitações, tantos dons. Deus deu um poder para o homem, para que ele dê frutos. Por isso que Jesus falou que toda a vara dele dá fruto, porque o homem perdeu o sentido desse frutificar. Então, o homem, quando ele vai frutificar agora, ele é orgulhoso, ele é materialista, ele é capitalista, ele é egocêntrico, ele tem motivações erradas por causa do pecado. Mas em Cristo nós temos o poder de frutificar, como na criação de Deus, como nesses 6 dias da recriação, que Deus está fazendo tudo para o homem nela, na terra habitar. Então é o poder de frutificar. Veja então, no versículo 28, Deus está falando disso, de frutificar, de fazer obras, de criar, de inventar, de trabalhar, de sempre se reinventar. É uma capacitação que todo ser humano recebeu como bênção de Deus, disse Deus. Então veja que a outra palavra também, que ela está ligada à bênção, é a palavra multiplicar. Multiplicar é aumentar, aumente, é produzir em abundância. Então esse é o sentido da palavra multiplicar, é aumentar, mas não aumentar por adição, mas é por abundância. Aumentar, produzir abundantemente. Então está aqui no versículo 22, Deus os abençoou. Veja que a bênção de Deus está passando então por falar, por frutificar, nós já explicamos, e por multiplicar. Ou seja, multiplicar faz parte da bênção, aumentar, produzir em abundância faz parte de ser abençoado, faz parte da bênção de Deus. Então veja aqui, enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Deus estava abençoando peixes e aves e dizendo para eles: aumentem a espécie, produzam em abundância. Então é o poder de se multiplicar, conforme a espécie, multiplicar de acordo com a espécie. Então veja, Deus estava dando esse poder. E no versículo 28, Deus vai abençoar o homem, nós estamos vendo isso. Deus os abençoou, já abençoou demais, fazendo a imagem e a semelhança, dando domínio sobre tudo. E agora Deus fala assim: Deus os abençoou, ou seja, o macho e o fêmea, o varão e a varoa, o masculino e o feminino, eles contêm em si a mesma bênção de Deus, nenhum é mais abençoado que o outro ou menos. Deus os abençoou e disse: frutificarem, trabalhem, produzam, criem, vocês têm dons, dons, talentos, dádivas eu dou para vocês, multiplicai-vos, enchei a terra. Então enche a terra. Ou seja, então Deus está falando que é bênção multiplicar, encher a terra, produzir em abundância. Deus está falando de aumentar a
raça humana. E veja que isso aconteceu. E os homens, não só um homem, vê que nunca Deus pensou em dar domínio para um homem. Um homem só vai dominar todas as coisas, como o anticristo vai querer fazer, vai querer dominar todo mundo. Como tantos imperadores eles tentaram fazer isso, né? Os impérios, o Egito, a Síria, né? a Babilônia, os gregos, os medos persas, o próprio Império Romano, sempre com esse desejo de dominar por si só. Mas olha só o que Deus fala: vocês façam obras, vocês venham criar coisas, vocês se multipliquem, vocês tenham filhos e filhos, vocês encham a terra e vocês sujeitem e dominem. Ou seja, a sujeição e o domínio de Deus não é de um povo, de um reino, de um rei ou de um imperador, mas é de todos os homens, toda a raça, né? Ter esse poder de sujeitar e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se mova sobre a terra. Mas nós sabemos que o pecado entrou e perverteu tudo isso, e por isso que há essa ganância dos homens, né, nos impérios das nações, de querer sempre ser os governantes mundiais, né? Deus distribuiu isso. Isso nunca vai dar certo, porque Deus distribuiu um pouco de governo, um pouco de domínio, um pouco de poder de sujeitar as coisas em todos nós. Então, nós não fomos chamados para sermos escravos ou servos de um império, de uma ideia, de uma ideologia. Não, está falando aqui, nós temos o poder por nós mesmos de sujeitar, de dominar, ainda mais agora que Cristo restaurou essas palavras, né, através de sua morte e ressurreição. Então veja, né, que essa é a palavra multiplicar, e a palavra que anda junto também, né, com frutificar e multiplicar é encher, né? A palavra encher, ela anda também junto. O que a palavra encher significa? Ocupar o espaço, né? Então a palavra encher significa ocupar o espaço, tornar preenchido. Então Deus fez essa terra tão grande, né? Tão gigante, e Deus quer que ocupe os espaços. A terra não foi feita para ficar vazia, né? Muitas vezes nós falamos isso nos outros vídeos, e por isso que não há coerência em dizer que a terra de Gênesis 1, 2 é uma terra que Deus havia começado a criar, né? E havia criado sem forma e vazia com um dilúvio por cima. Não, é a terra original, e havia sim habitantes, havia moradores, e essa terra passou por um juízo, se tornou uma terra caótica. Agora Deus recriou a terra, e Deus está falando: agora vocês enchem a terra, porque eu criei a terra justamente com esse fim. Eu criei a terra com o fim de enchê-la. Então nós vamos ver a referência disso em Gênesis 1, 22. Sempre é a bênção de Deus. Veja que a bênção de Deus, a bênção está atrelada a domínio, a frutificar, a multiplicar e a encher. Então a bênção de Deus, ela tem 4 pontos: ela tem domínio, ela tem fruto, ela tem multiplicação e ela tem enchimento, para encher a terra. Então veja só, né, no versículo 22, Deus os abençoou, dizendo, né, frutificai, multiplicai, enchei as águas nos mares. Olha a intenção de Deus: encher, ocupe o espaço, torne preenchido, né, os mares, nos mares, né, e as aves se multipliquem na terra. Multiplique, ou seja, uma multiplicação para se encher. Deus sempre tem um plano de multiplicar para encher as coisas. Quando as pessoas querem multiplicar para ficar num lugar só, acontece como aconteceu em Babel. Eles queriam ficar num ponto só e ficarem ali unidos num ponto apenas, construindo a torre que pudesse tocar os céus, e estavam desobedecendo a ordem de encher a terra, de multiplicar. Toda a multiplicação que Deus dá é para dividir e encher. Encher, como aqui está, as aves na terra e os peixes nos mares. Então olha só, e essa palavra também vem para o homem.
Veja, a palavra encher, e a palavra encher quer dizer ocupar o espaço, tornar preenchido. Então, no versículo 28, Deus os abençoou. Olha, a bênção de Deus é um padrão. Você percebe que existe um padrão nessa maneira de Deus criar e abençoar, recriar e abençoar, formar e abençoar, fazer aparecer e abençoar, né? Produzir e abençoar. Há um padrão. Então Deus os abençoa e diz: frutificai, né? Falando para o homem, façam obras, vocês têm dádivas em vocês, dons, façam esses dons, criar coisas, fazer coisas, né? Frutificar e multiplicar, e vocês possam multiplicar a raça e encher a terra. Então enche a terra, ocupe o espaço. As pessoas falam: tem muita gente na terra. A intenção de Deus é ter muita gente na terra. A intenção do espiritual maligno, do diabo, é sempre fazer diminuir os habitantes da terra, mas Deus, sempre a intenção dele foi encher a terra. Encham a terra, façam que a terra seja ocupada, preencha a terra em todos os lugares. Por isso que as nações se espalharam, né? As pessoas vieram, né, de todos os lugares, através de Adão e Eva ali. Depois o dilúvio, né? No dilúvio ficou Noé e seus 3 filhos, e a intenção era ficar ali, e Deus espalhou por todos os lugares, e vieram, porque está no homem encher a terra, está no homem não ficar num lugar só. Então sujeite, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se mova sobre a terra. Então são as palavras que estão sempre na criação, no capítulo 1 principalmente. Essas palavras nos faz entender melhor a criação de Deus e nos faz refutar definitivamente as teorias científicas que contradizem a criação através de um Criador, como a evolução, dentre outras mais. E há provas em tudo que nós vemos na natureza que há um Criador, que Deus criou todas as coisas, que Deus fez, que Deus formou, que Deus fez aparecer, que Deus produziu tudo para a glória dele mesmo.